Saudações, Saudações. sou Henrique Lima, estudante da 4ª Câmara da Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 21 de maio e o tema da conferência de hoje é Construindo Riqueza Espiritual e Material. Nesta conferência, iremos abordar o como construir e cultivar a riqueza material e espiritual com o simbolismo do plantio da vagem e o da lentilha, falando sobre o que gera a pobreza e como superar com a prática dos 3 fatores de revolução da consciência. Um instante para observar o gráfico. A riqueza está relacionada em plantar, cuidar, colher e compartilhar. A riqueza material refere-se ao uso correto e consciente de recursos materiais, como dinheiro, posses, bens materiais, com o objetivo de sanar as necessidades da existência. Ou seja, a existência espiritual ela se manifesta no mundo físico, na matéria. E essas necessidades que nós possuímos na matéria, elas são muito simples, como, por exemplo, a necessidade de se alimentar, a necessidade de ter um ambiente para morar, um lar. No entanto, a busca desenfreada por riqueza material movida pelo egoísmo e pelo desejo, pode levar ao sofrimento e ao materialismo, rompendo a ligação com Deus. Como podemos observar no gráfico, a representação do evento, retratado na Bíblia, da Torre de Babel, onde a humanidade passou a adorar o bezerro de ouro, e assim caindo no materialismo, que é o afastamento da nossa ligação com o sagrado, com o divino. Essa busca, pela riqueza material, pela adoração à matéria, ela é o que causa sofrimento à humanidade, porque ela está atrelada ao egoísmo e ao desejo. Já a riqueza espiritual está relacionada ao crescimento interior, à consciência desperta e à conexão com o divino. É o desenvolvimento das virtudes e qualidades espirituais, como o amor, a castidade, a sabedoria, a temperança, a caridade, o altruísmo e a humildade. A vagem pode ter diferentes significados. Ela pode ser vista como um símbolo da jornada espiritual, do processo de crescimento interior. Assim como as sementes dentro da vagem precisam de um tempo e cuidado para crescer e se desenvolver, nós também precisamos de paciência, dedicação para cultivar nossa potência espiritual e desenvolver a nossa consciência. Enquanto o simbolismo da lentilha possui diversos significados, sendo os principais deles a fertilidade, a abundância, a sorte, a prosperidade, sendo um símbolo de renovação e crescimento, com a capacidade de florescer e se regenerar nas condições mais adversas, com força e vitalidade. Na tradição judaica ou bíblica, as lentilhas são associadas a Esaú, que após um dia cansativo de caça, retorna faminto e encontra Jacó, preparando um prato de lentilhas. Esaú, cedendo à sua fome imediata e agindo com impulsividade, vende o seu direito à primogenitura. Ou seja, ele era um primogênito, ele era o herdeiro.
E ele vende a sua posição de honra e herança para Jacó, em troca de lentilhas. O que pode ser visto como uma metáfora da ilusão da riqueza. Esaú representando a humanidade em uma busca incessante por satisfações imediatas e prazeres materiais, valorizando mais um alívio instantâneo, imediato, de uma suposta fome, do que uma posição real, onde é duradoura, é perpétua. Ele permite que suas necessidades materiais imediatas prevaleçam sobre o que é duradouro, a sua herança. Esta história simboliza a ação do egoísmo dentro de nós. A inveja, a ganância, a ira, o orgulho, os traidores ocultos enraizados em nós. Um instante para observar o gráfico. O problema é que a humanidade vem ao longo dos anos tornando-se escravas do materialismo, onde se sacrifica pela matéria e sacrifica a própria matéria. Esses egoísmos enraizados em nós são originados pelo derrame das energias sexuais, o orgasmo fisiológico. Esse desperdício de energia alimenta uma série de defeitos psicológicos que atrofiam os centros da máquina humana, principalmente a glândula pineal, fazendo com que haja o desligamento do nosso aspecto espiritual. Nós perdemos a capacidade da sensibilidade de sentir o espírito, de sentir o sagrado. Como nós podemos observar no gráfico, nos tornamos pesados. O coração aqui representa o peso da matéria sendo atrelado ao coração. Como se você ficasse carregando várias posses e bens materiais e ilusões do mundo físico mesmo, dentro desse coração. E como toda vez que perde alguma coisa, por exemplo, uma pessoa que é viciada em tecnologia, no seu celular, e o celular cai e quebra, é como se ela estivesse levando uma flechada dentro do coração. Ela se magoa, se dói por aquilo. Ela tem uma dificuldade de se desconectar daquilo, porque ela está presa, enraizada, como as próprias marcas aqui do coração, as veias do coração. Elas se enraizam. E isso vai se tornando cada vez mais profundo dentro de nós. E essas raízes, esses egoísmos, são gerados pelo derrame das energias sexuais, que está diretamente ligado à pobreza material e espiritual, que é justamente o uso incorreto de recursos e o uso incorreto da energia vital com vícios. As pessoas que bebem, as pessoas que ingerem drogas alucinógenas, elas desperdiçam a matéria, o recurso material, o dinheiro, porque elas vão e compram bebidas, compram cigarros. As cartelas de cigarros não são pratas. Isso causa um déficit na sua renda. E, além disso, há o dano espiritual, o dano vital, da energia vital, onde essa pessoa está degradando o seu corpo físico, o seu terreno. A terra é como o nosso corpo, o nosso chão, o que nós plantamos na nossa existência. São gastos e desperdícios com ações inconsequentes e inconscientes. As pessoas gastam e usam essas drogas, esses álcools, de forma inconsequente, sem se importar nas consequências. Não se importam com o que vai acontecer dentro da sua família ou externamente. Elas simplesmente o fazem de maneira egoísta, desejosa, cobiçosa.
Aquilo que plantamos é o que colhemos. Essas ações geram o karma, que é o resultado de nossas ações. Seriam como dívidas espirituais, similares às dívidas que nós temos no mundo material, que você vai lá, compra algo parcelado e não paga, você fica devendo, o seu nome fica sujo, e em algum momento você vai arcar com as consequências dessa dívida. Nós podemos até atrasar o pagamento, mas teríamos que pagar, seja nessa existência ou numa outra. Quem gasta crédito com bobagens acaba devendo e necessita trabalhar mais para pagar suas dívidas. Ou seja, aquele que desperdiça a sua energia, aquele que desperdiça o seu dinheiro, tem que trabalhar em dobro para conseguir realizar a quitação de seus débitos. O que a humanidade não sabe é que ela pode eliminar esses defeitos. A partir do momento em que passa a se auto-observar e olhar dentro de si, com a prática da meditação, percebendo o que se manifesta em sua mente, coração ou sexo, e percebendo a existência da sua Mãe Divina, ela pode pedir então para que a Mãe Divina queime esses defeitos, elimine esses defeitos. Aqui no gráfico, nós estamos representando a deusa Hera, a deusa do matrimônio perfeito, a deusa da castidade, a deusa grega, esposa de Zeus. Neste gráfico, nós também podemos perceber que também há um bezerro, mas agora um bezerro branco, simbolizando a força sexual, a potência sexual. Necessitamos perceber e eliminar o apego à matéria, aprendendo a compartilhar com todos que necessitam, de forma equilibrada e responsável. E para que isso seja feito, é necessário nós cavarmos dentro de nós e começar a eliminar as raízes. E essa eliminação dessas raízes, essa retirada dessas raízes do ego, do egoísmo dentro de nós, é com a prática da morte psicológica, um dos fatores de revolução da consciência, no qual, em verbo silencioso, aquietamos o nosso corpo, a nossa mente, invocamos o poder da nossa Mãe Divina com a respiração profunda, e então entoamos: Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Imaginando realmente como se estivéssemos colocando as mãos dentro de nós e puxando essas raízes, essas ervas daninhas que nos danificam no nosso interior. Sendo assim, nós vamos desenvolvendo a capacidade do senso de responsabilidade e equilíbrio, sem se afastar do real ser interior. Nós vamos, na verdade, nos aproximando do nosso real ser e transformando essas impressões negativas, ou seja, o touro, que antes estava o ouro da matéria, o vício pela matéria, nós transformamos ele num bezerro branco, símbolo do espírito, da força sexual, da castidade. É a transformação das impressões. Nós vamos nos observando e percebendo a nós mesmos e ao nosso redor. Vamos eliminando o karma negativo de nossas ações equivocadas e gerando créditos, karmas positivos. O crédito nada mais é que o karma positivo, o resultado de nossas boas ações. Com ações corretas, alinhadas aos valores das virtudes. Percebendo a diferença entre a necessidade e o desejo. Aqueles que são viciados na matéria
Eles são viciados no desejo. Eles não percebem a necessidade. Eles não sanam a necessidade. Basta que nós observemos ao nosso redor pessoas que têm posse de bens aquisitivos, quantas necessidades na casa dela estão ainda sem atenção. Eu, particularmente, conheço pessoas ricas que, quando você vai na casa delas, elas esbanjam em luxos, em bebidas, em festas, mas recursos que tornariam o trabalho digno e edificante, mas executável de uma forma objetiva, não há um investimento. Possuem aparelhos, mesas, cadeiras totalmente descartáveis, porque elas não focam na necessidade, elas focam apenas no desejo, naquele sentimento de sacietez temporária. Quando utilizamos a sagrada ayahuasca para nos ajudar a perceber os elementos psicológicos em nossa máquina humana, a sagrada ayahuasca, a medicina xamânica, o enteógeno sagrado, entregue à humanidade para nos auxiliar no nosso despertar da consciência, para nos auxiliar a identificar esses elementos psicológicos dentro de nós e removê-los. A sagrada ayahuasca nos ajuda a perceber esses elementos em nossa máquina humana, no centro sexual, intelectual ou emocional, para que então possamos eliminá-los mais facilmente, pois teremos a força necessária para remover as raízes mais profundas do egoísmo. A ayahuasca é a divina energia da Mãe Hera, deusa do matrimônio perfeito, em sua natureza e todo o conhecimento. Justamente por isso, ela revitaliza nossa essência e virtudes e refina nossos centros da máquina humana, tal como a sexualidade superior. A ayahuasca, possuindo o poder de regenerar o centro sexual do homem e da mulher, trazendo vigor e controle ao sexo durante práticas de transmutação sexual, devido à sua origem ser no próprio fogo sexual, o aspecto feminino de Deus em nós. Mas para que a ayahuasca possa trabalhar conosco, necessitamos trabalhar por ela e desenvolver a castidade autêntica, que é a união sexual de esposo e esposa, sem o orgasmo fisiológico, onde o casal transmuta a energia sexual no ato sexual sem jamais derramar o sêmen, sem jamais chegar ao orgasmo. Desta forma, formando e criando sua própria energia sexual e guardando no cálice da glândula pineal, o casal transmuta suas energias sexuais num ato de meditação profunda, de conexão de um com o outro, elevando suas energias sexuais pelos canais que existem na nossa coluna vertebral, através da respiração profunda, direcionando essa energia sexual para o interior, para dentro e para cima, mantendo e cultivando essa semente que habita dentro de nós. A sexualidade superior é a construção da riqueza espiritual dentro de nós, sendo a chave para alcançar a verdadeira felicidade e plenitude. A riqueza verdadeira, que é o conhecimento de si mesmo, o ato de conhecer a si mesmo, o que está diretamente ligado à meditação profunda. Pois para remover o egoísmo,
é necessário observar a si mesmo, perceber essas raízes se manifestando no nosso oculto, no nosso interior. Então, com a Mãe Divina, a mesma energia sexual da castidade e da ayahuasca, puxamos essas raízes dentro de nós e queimamos elas. Mãe Divina, queime. Se a riqueza espiritual com a sexualidade superior é necessário o cultivo e a construção, a riqueza material também requer esse processo e devem ser buscadas com equilíbrio e consciência, visando ao crescimento interior e ao bem-estar coletivo. Tal como, simbolicamente, a vagem representa que de uma semente nascem várias. E disso surge o compartilhar. Compartilhar o conhecimento verdadeiro, sem jamais comercializar com o que é sagrado. Nós nos cultivamos e aprendemos com o nosso ser interior. Nossa semente de Cristo, que habita em nós. E compartilhamos esses ensinamentos refinados, para que todos possam aprender e compreender. Enquanto o compartilhar material é o compartilhar do alimento com a caridade, compartilhar das medicinas xamânicas, sem jamais cobrar com o que é sagrado, sendo esses o que formam e constituem o sacrifício pela humanidade, o ato de compartilhar a matéria física e espiritual. A matéria está também atrelada ao conhecimento. O conhecimento da matéria requer que você aprenda a saber a sua origem e respeitar essa origem, pois a matéria é uma criação de Deus, originada pela força sexual divina. Logo, ela possui um conhecimento em seu interior. A semente, ela é a fonte do conhecimento. Deste conhecimento, quando cultivado e regado, ele cresce. Então, se expande. E dessa mesma semente, surgem outras, que preenchem o redor. Tais atos são um cuidado com um plantio em nossas vidas, tal como uma recordação íntima, feita com a respiração profunda, na qual respiramos e sentimos o ar adentrando em nosso coração, preenchendo os nossos pulmões, revigorando o nosso corpo, nos dando força. Essa recordação íntima é o ato de cultivar aquilo que nós plantamos, seja material ou espiritual, pois se nós temos a matéria do mundo físico e não sabemos simplesmente abrir uma janela e olhar para o céu, sentir o vento, sentir a natureza, ouvir o som dos pássaros que habitam no mundo material, ou mesmo sentir o sabor de poder se alimentar do doce das frutas, sentir o conforto de estar em um lar protegido das tempestades, de ter uma cama para se deitar, repousar e praticar a sexualidade superior com uma cônjuge, a oportunidade de cuidar de filhos, cuidar da família com os bens materiais. Então a respiração profunda é para perceber esse aroma, sentir a matéria, sentir o conhecimento atrelado ao mundo material, mas também é sentir e trazer a recordação das virtudes que cultivamos em nosso interior, pois essas virtudes são o que vão trabalhar pela matéria, para que a matéria ela cresça e floresça
e se transforme e se refine. Esse fôlego é como um fôlego de esperança, que também é uma forma de cultivar a riqueza espiritual construída em nós. O que nós plantamos é o que nós colhemos. Se plantamos caridades, trabalhamos com preços justos para aqueles que comercializam, buscamos auxiliar de forma consciente nossos familiares, isso será refletido em amizades, matrimônio, irmandade e fraternidade. Nós ensinamos com o nosso exemplo a administração correta dos recursos espirituais e materiais, para poder colher o que nós plantamos. A prática de hoje, para a conferência, ela constitui-se de uma prática simples, mas diretamente relacionada à conferência, que é o ato de plantar. Plantar a lentilha, ou a ervilha, ou mesmo o feijão. Eu fiquei de trazer a planta que eu fiz o plantio da lentilha, porém eu acabei esquecendo em casa, então eu vou mostrar apenas a foto que eu tirei do plantio que eu realizei. Então eu tenho aqui, né, a foto da minha plantação da lentilha. Esse aqui foi o primeiro dia que eu realizei o plantio, e a prática ela se constitui da seguinte forma: você realiza esse plantio e então realiza práticas, cerca de 30 minutos por dia de práticas. Então, planta e rega. Durante a rega, você entoa práticas, mantras, faça uma meditação, uma recordação íntima. E esse plantio ele pode ser feito até mesmo no algodão, algo simples. A lentilha ela requer apenas a água. Não necessita de nada mais do que isso para que possa crescer. Essa prática ela demonstra que nós podemos crescer espiritualmente apenas com a nossa água sexual, nossa força sexual interior. Não precisamos de elementos externos, ilusões, conhecimentos, materialismo, mentalismos, nada. Não é necessário ceticismo, apenas um ato de cultivar. Planta e vai ver ela brotar e crescer enquanto você estiver cuidando e regando todos os dias. Para a prática desta conferência, fica esta instrução de plantar uma semente, regar e ver crescer, para então poder colher de seus frutos e de seu alimento. Agradeço a todos com minha alma e meu coração e entrego esta conferência a esta Escola Templo junto ao meu real ser. Que todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.